Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and after listening to this episode, you'll be well equipped to describe rudeness and being rude in Portuguese. And it's going to be very useful because I included lots of informal expressions. And here in Brazil, sometimes people tend to be very rude as a matter of course, present company included, I have to say. And before I forget, if you've been learning Portuguese for some time, but you're not sure what your level of Portuguese is, or if you want to have a more accurate picture of your current level of Portuguese, head over to www.portuguesewithali.com/Portuguese assessment. Go there, you can take the assessment, it's free, and it will give you a pretty accurate picture of your current level of Portuguese. And also a quick roadmap as to what you can do going forward. Now, let's get started. Contrataram uma nova secretária para a empresa. Ela vive de cara fechada. Se lhe dou bom dia, ela responde com um grunhido. Se lhe faço uma pergunta, ela me olha torto, como se o que eu estivesse perguntando fosse uma coisa estúpida. Não sei o que fazer. Normalmente, não me dou bem com grosseria. Tenho um vizinho que vive cortando os outros nas conversas. Eu acho isso grosseiro. Já até falei com outras pessoas sobre isso, mas ninguém liga muito. É apenas um fato da vida. Mas eu não aceito esse tipo de coisa. Decidi tentar arranjar uma trégua com a nova secretária. Comprei um livro popular e lhe dei de presente. Ela olhou para o livro com desdém e disse obrigada, mas já tinha comprado o mesmo livro antes. Caramba! Custava ela só aceitar e agradecer? Precisava mesmo fazer pouco do meu presente? Relatei a situação para a gerente do RH. Ela ouviu com atenção e depois me confidenciou uma coisinha que me fez compreender tudo. Aquela secretária participou do mesmo processo seletivo que eu, mas eu fiquei com o cargo e ela não. Ah, agora entendi. Bom, não tenho culpa de ser mais bem preparado que ela, mas de agora em diante vou passar bem longe dela. A história que o narrador conta hoje nunca aconteceu comigo, mas pode acontecer, não é? Talvez ela tenha acontecido com você. Você pode até me contar. Bom, o narrador começa dizendo que contrataram uma nova secretária para a empresa, ou seja, uma nova secretária foi contratada. E essa secretária parece viver de mau humor, parece estar sempre de mau humor, porque o narrador diz que ela vive de cara fechada. E viver de cara fechada significa estar sempre de mau humor. Por exemplo, a Maria vive de cara fechada. Ela precisa de férias. A Maria vive de cara fechada. Ela precisa de férias. Muitos adolescentes vivem de cara fechada. Muitos adolescentes vivem de cara fechada. Não tem razão, né? Não acontece. E aí, o narrador dá alguns exemplos do que a secretária faz. Por exemplo, quando ele dá bom dia, ela responde com um grunhido. Um grunhido é um som como de um animal, assim. Esse é um grunhido.
não é uma palavra muito boa para dizer para falar sobre uma pessoa. É dizer, fulano respondeu com um grunhido, porque é um pouco como se comparasse com um animal. Um porco, por exemplo, ele faz. Isso é um grunhido. Hum? E grunhido vem do verbo grunhir, significa fazer esse som. Mas ela não só dá grunhidos ou solta grunhidos, ela também olha torto para o narrador quando ele faz perguntas. E olhar torto para alguém ou olhar torto para alguma coisa significa olhar e desaprovar essa coisa. Você, sei não. Essa é a atitude de olhar torto. Por exemplo, muitas pessoas olham torto para quem participa de esquemas de pirâmide. Muitas pessoas olham torto para quem participa de esquemas de pirâmide. E o esquema de pirâmide é um tipo de fraude fiscal, pelo menos aqui no Brasil. É um crime, né? Não pode acontecer. Então, a gente olha torto para quem comete crimes. E aí o narrador diz que não sabe o que fazer. E ele diz que não sabe o que fazer porque ele não se dá bem com grosseria. Ele não se dá bem com grosseria. E dar-se bem com alguma coisa significa ter uma boa relação, conseguir viver com aquilo. Por exemplo, eu me dou muito bem com meus vizinhos. Isso é verdade. Eu me dou muito bem com meus vizinhos. A gente conversa, a gente fala. Eu me dou muito bem com eles. Mas com os vizinhos do outro prédio, eu não me dou bem com eles, não. Eles são muito barulhentos. Estão sempre grunhindo. E grosseria é um ato rude, é uma ação rude. Por exemplo, você diz bom dia, a outra pessoa vá para o inferno. Isso é uma grosseria. É um exemplo um pouco exagerado, mas tem muito tipo de grosseria no Brasil. E grosseria é uma outra expressão para falta de educação. E aqui eu vou fazer uma pequena nota. Falta de educação no Brasil não significa que a pessoa não estudou. Não, não. Significa que essa pessoa é uma pessoa grossa, uma pessoa rude, que não tem um bom comportamento. Ela é mal educada ou ela ela tem muita falta de educação. Mas é mais comum a gente dizer fulano é mal educado e uma grosseria é a falta de educação. Outro tipo de grosseria é cortar alguém numa conversa, né? E é o que ele fala aqui. Ele tem um vizinho grosseiro que corta os outros na conversa. E quando você corta alguém, essa é uma expressão muito informal, hein? Quando você corta alguém, significa que você interrompe alguém, você não deixa essa pessoa falar. Por exemplo, eu não gosto de falar com o Paulo, ele me corta quase sempre. Eu não consigo falar o que eu quero falar. Eu não gosto de falar com ele porque ele sempre me corta. Não dá para eu falar, eu não consigo. E aí o narrador diz: eu não gosto de grosseria, mas as outras pessoas aceitam, elas não ligam, elas não se importam. Mas como o narrador não aceita isso, ele decide falar com a secretária, ele decide tentar arranjar uma trégua com ela. E fazer uma trégua, dar uma trégua ou arranjar uma trégua com alguém significa parar de ser hostil, parar de ser agressivo com alguém. E a trégua, ela originalmente vem de quando dois países estão em guerra. Um país atira no outro e pá, 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 tem muito problema e eles veem que não tem mais condições de continuar e eles dizem: vamos dar uma trégua. Significa,
Vamos parar com as hostilidades. Vamos parar com os ataques. Não significa que a guerra acabou. Significa que agora eu não ataco você e você não me ataca. Isso é uma trégua. Eu não sei se tinha mesmo um problema aqui para ter uma trégua, né? Mas o narrador diz que quer uma trégua. E aí ele comprou um livro para a secretária e a secretária, eu já tenho. Ela olhou para o livro com desdém e desdém é um desprezo profundo. Quando você olha para uma coisa e você acha que aquilo não vale nada e você ainda acha que é muito ruim. Você, eu não gosto disso, eu acho que isso é horrível. Eu tenho desdém por isso. Desdenhar é o verbo do que vem de que vem a palavra desdém. Então, por exemplo, não se pode desdenhar da ajuda dos amigos. Não se pode desdenhar da ajuda dos amigos. Ou seja, não se pode dizer: os meus amigos tentam me ajudar, mas eu não gosto da ajuda deles e eu ainda acho que é terrível. Não, não se pode desdenhar da ajuda dos amigos. Então o narrador fica muito comovido, ele fica com muita raiva. Ele diz: caramba, custava ela só aceitar e agradecer? Custava ela só aceitar e agradecer? E essa é uma estrutura fixa. A gente diz: custava você fazer alguma coisa? Custava você comprar alguma coisa? E isso significa: não era um problema muito grande. Por que você não fez? Ou não é um problema muito grande. Por que você não faz? E um exemplo eu posso dar para você, pessoal. Eu sempre gostei muito de português, mas eu nunca entendi matemática. Então, nas minhas provas na escola, eu sempre tirava 2, 3, 1, 0. As minhas notas nunca eram boas. E o professor um dia olhou para mim e disse: Eliakim, custa você estudar um pouquinho? Custa você estudar um pouquinho? Significa: é um problema muito grande para você? Por que você não faz? Custa você estudar um pouquinho? E aí eu posso dizer também: custa você ser um pouco mais educado? Custa você ser um pouco mais educado? Significa: será que é um problema tão grande você ter educação? Você é tão grosseiro? Custa ser mais educado? Essa, como eu disse, é uma expressão mais avançada, então eu sugiro que você leia a transcrição do episódio e estude bem quando ouvir outras pessoas falando. E aí o narrador ainda diz: ela fez pouco do meu presente. E fazer pouco de alguma coisa significa desdenhar de alguma coisa. Você, esse livro eu já tenho, e não é bom. Você está fazendo pouco do livro. E aí o narrador fala que ele relatou, que ele contou a situação para a gerente de RH, e RH significa recursos humanos. Ele contou para ela, né? E ela confidenciou uma coisa. Confidenciar uma coisa significa contar algo em segredo. Hum? Essa palavra pode causar confusão para você, mas confidenciar significa falar em segredo. E eu vou confidenciar aqui para você que eu acho português um idioma muito difícil. Mentira, eu acho um idioma fácil, mas é porque eu nasci no Brasil. Então, é uma confidência, mas é mentira. E aí a confidência, ou seja, o segredo que a gerente de RH compartilha é que a secretária estava no processo seletivo, ou seja, ela estava no processo de contratação que o narrador estava, mas ela não foi contratada e ele foi contratado. Provavelmente ele tem um cargo melhor, ele tem uma posição melhor na empresa. E ela deveria ter essa posição. Mas ela acha, mas ela não conseguiu, aliás, ela não conseguiu essa posição. E aí o narrador diz: não tenho culpa de ser mais bem preparado que ela. Mas de agora em diante,
vou passar bem longe dela. E passar bem longe de alguém ou passar bem longe de alguma coisa significa evitar alguém ou evitar alguma coisa. Por exemplo, eu estou um pouco gordinho. Agora na pandemia, eu comi muitos biscoitos. Ah, eu adoro biscoitos. Então, o que acontece? Eu fiquei gordinho e agora eu passo bem longe dos biscoitos. Eu passo bem longe dos biscoitos, eu já não como tanto. Mentira, eu como um pouco, mas não tanto quanto eu comia antes, né? Tô tentando perder um pouco de peso. E aí, agora a gente vai ouvir o monólogo mais uma vez. A gente não precisa passar bem longe do monólogo falado em velocidade natural. Vamos lá. Contratar uma nova secretária para a empresa. Ela vive de cara fechada. Se ele dá bom dia, ela responde com um grunhido. Se ele faz uma pergunta, ela me olha torto, como se o que eu estivesse perguntando fosse uma coisa estúpida. Não sei o que fazer. Normalmente não me dou bem com grosseria. Tem um vizinho que vive cortando os outros nas conversas. Eu acho isso grosseiro. Eu já até falei com outras pessoas sobre isso, mas ninguém liga muito. É apenas um fato da vida. Mas eu não aceito esse tipo de coisa. Decidi tentar arranjar uma trégua com a nova secretária. Comprei um livro popular e lhe dei de presente. Ela olhou para o livro com desdém e disse: Obrigada, mas já tinha comprado o mesmo livro antes. Caramba! Custava ela só aceitar e agradecer? Precisava mesmo fazer pouco do meu presente? Relatei a situação para a gerente do RH. Ela ouviu com atenção e depois me confidenciou uma coisinha que me fez compreender tudo. Aquela secretária participou do mesmo processo seletivo que eu, mas eu fiquei com cargo e ela não. Ah, agora entendi. Bom, não tenho culpa de ser mais bem preparado que ela, mas de agora em diante vou passar bem longe dela. You just listened to one more episode of Intermediate Portuguese Podcast, a podcast prepared, recorded, and maintained by PortugueseWithEli.com. If you've been listening to this podcast for some time, did you know that we have transcripts? We don't have full transcripts for the Wednesday edition because I include the monologue, the main monologue, in the show notes. But for the Sunday edition, you can find the complete transcripts on our specially prepared website dedicated to reading in Portuguese. Did you know that? Go to the show notes of the Sunday edition episodes and check to see that we have a website there. Thank you for listening.